Amém? Glória a Deus. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, abra aí na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10. E hoje eu quero trazer uma palavra que é como um tema, que é qual obra você tem edificado para Deus? Sabe que nós estamos aqui a edificar uma obra para Deus aqui nesse lugar, nesse salão. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10. Nós temos realizado a obra de Deus aqui juntos como igreja, amém? Só que você tem uma obra individual que você precisa realizar para Deus. É o seu chamado, é o seu desígnio, é o propósito ao qual Deus te criou. Isso é uma obra. E um dia nós vamos dar conta diante de Deus das obras que nós fizemos. A palavra diz que nós seremos recompensados ou disciplinados segundo as nossas obras. Eu quero que leia esse texto e poder, através dessa passagem que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, fazer aqui uma pregação expositiva desse texto. Isso é baseado em cima apenas desse texto, porque o Senhor quer que venhamos edificar uma obra gloriosa na presença dele. Porque tem muitas pessoas edificando uma obra que quando chegar lá na glória vai ter um susto, porque não era uma obra segundo a vontade de Deus. Mas vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda especulação humana, natural, mas que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que possamos ouvir a Tua voz, as Tuas palavras. Jesus, as Tuas palavras são espírito e vida. Elas nos renovam, elas nos transformam, elas nos incendeiam. E nós queremos isso, Senhor. Queremos ser incendiados pela Tua palavra, para que a Tua chama venha arder continuamente em nosso coração. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero aqui, através desse texto, podemos juntos aqui como igreja olharmos aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja, que somos nós. Versículo por versículo, o que ele diz a respeito disso, porque ele fala de uma coisa muito séria. Ele fala a respeito do tipo de obras que as pessoas têm edificado. Tipo de obra. Olha só, eu quero, começando pelo versículo 10, olha só, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ele fala que, olha, eu lancei o fundamento. Nós não somos construtores, mas nós sabemos que o que é mais importante numa construção é o alicerce, o fundamento, a
base. O apóstolo Paulo está dizendo: eu, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente, um prudente construtor, um construtor prudente, inteligente, um construtor sábio, coloca um bom fundamento. Teve um prédio que construiu lá do lado de casa, que agora já está pronto, muito bonito ali. Acho que metade do tempo de construção eles ficaram fazendo buraco, arrancando terra, fazendo buraco, porque o prédio ia ser grande, ia ter estacionamentos por debaixo. Então o fundamento, a base, tinha que levar muito tempo. Acho que eles ficaram para mais de ano só fazendo buraco e fundamento. Porque uma coisa que é interessante, não adianta você construir certo em cima se o fundamento estiver errado. E ele diz aqui depois no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, ele falando ainda desse fundamento, além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. A base, o fundamento daquilo que nós temos a edificar tem que ser apenas Jesus Cristo. Tem pessoas que têm edificado na maneira certa, no fundamento errado. Como assim? Tem pessoas que têm tido a fé certa na pessoa errada. Eu falei esses dias que uma vez entrou um padre no meu carro e eu fiquei 40 minutos com ele. E eu falei: não posso perder essa oportunidade. E comecei, puxei assunto com o padre. Primeira pergunta que eu fiz para ele, né? Padre, qual que é a base? Qual que é os fundamentos da Igreja Católica? Sabe quem me respondeu? O padre. O fundamento é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16 inteirinho. O fundamento é que Deus nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Eu falei: mas é isso? Esse é o fundamento da igreja. Aleluia. Não, eu não sabia. Depois ele perguntou, eu falei que eu era cristão. Aí, depois eu perguntei: então, mas se é isso? Fui mais a fundo. O porquê dos santos? Por que as pessoas ficam a clamar por santos, então? Se o fundamento é Jesus. Olha o que o padre disse. Então, é que os santos, quando foram colocados, eram para ser exemplo para as pessoas. Exemplo que as pessoas pudessem seguir, mas as pessoas distorceram. E agora as pessoas oram para os santos, pedem para os santos. Deixa eu falar, os santos não escutam. Eles estão lá na glória. A palavra diz que nós não temos contato com aqueles que já morreram. Nós só temos contato com Jesus, porque Jesus morreu e é o único que ressuscitou. Por isso o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, porque Ele foi o único que ressuscitou e continua vivo. Então ele falou: não, porque os santos são pessoas para serem exemplo. Falei: não, mas até aí tudo bem, porque o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Até aí tudo bem. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de um cristão, Pedro foi um grande exemplo de cristão, João foi um grande exemplo de cristão, Maria foi um grande exemplo de mulher de Deus. São santos em Jesus, assim como eu e você. Nós também somos santos. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Quando o apóstolo Paulo escrevia para as igrejas, ele escrevia: aos santos que estão em Corinto, aos santos que são, todos que estão em Cristo são santos. Só que aí, né, segundo o padre, as pessoas distorceram e começaram a orar para os santos. Aí pede lá para o santo não sei do que o negócio, aí a coisa acontece. Quero agradecer ao santo não sei do que. Mas ele não pode fazer nada. Quem faz é Deus, por intermédio de Jesus, pelo Espírito Santo. Portanto, não adianta. Então tem pessoas que às vezes têm tido a fé certa na pessoa errada. E o padre, eu fui até mais a fundo com ele. Falei: então, e esse negócio da Fátima? Ele viu que eu perguntei, já fui direto ao ponto. O padre me falando, não inventei não, foi o padre me falando. Ele disse assim: não, então, segundo a história diz que as pastorinhas tiveram uma visão da Nossa Senhora. Ele disse: mas elas não tiveram uma visão, aquilo foi algo da cabeça delas. O padre me contou. Eu falei: não acredito que ele estava falando isso. Mas ele disse assim: mas cada um acredita no que quiser. Porque ele sabe onde ele está. Ele sabe que se um dia ele se levantasse na Igreja Católica contra aquilo que é ensinado lá, como já aconteceu várias vezes na história com vários padres, são excomungados, são excluídos. Eles não conseguem mudar o sistema.
Por quê? Porque hoje muitos têm colocado o quê? Têm construído algo num fundamento errado. Interessante que aqui nós estamos aqui no Porto, aqui cada cidade tem um padroeiro, né? Santo Antônio, São João, que é o São João, né? Em Lisboa é o Santo Antônio. Sabe qual que é o padroeiro de Matosinhos? Que ninguém fala o nome. Sabe por quê? Porque é Jesus. Aí Jesus que tem o nome, não fala o nome dele, chama Senhor de Matosinhos. Mas não, qual que é o Senhor de Matosinhos? Fala o nome, é Jesus. Por quê? As pessoas querem, o diabo ele quer excluir Jesus, que ele sabe que é o fundamento certo, então ele tenta apagar o nome de Jesus, denegrir o nome de Jesus, excluir, diminuir o nome de Jesus e deixar o nome de todos os outros, que o diabo sabe que não é o fundamento. Porque quando nós construímos algo no fundamento errado, ele sabe que lá na frente o que a gente constrói cai. Por isso da importância de nós sabermos onde nós estamos construindo a nossa vida, como fundamento. Como diz aquela música, né, que a gente vai cantar, até a Ana indicou essa música para a gente cantar. Eu vou construir a vida em ti, tu és o fundamento. Porque a nossa vida deve ser construída só em Jesus. Não tem que ter outra coisa, porque se construir em qualquer outra coisa, vai cair. O apóstolo Paulo ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento do que o já foi colocado, Jesus Cristo. É nele que nós devemos construir a nossa vida, as nossas bases. Como estão a entender? Nós vamos seguir aqui no texto. Depois ele até diz no versículo, ainda no final do versículo 10, né? Porém cada um veja como edifica. Nós temos que edificar a nossa vida em Cristo, mas cada um de nós temos que ver como edificamos. Cada igreja tem que ver como edifica. A gente sabe que cada igreja edifica de uma forma, mas o que é importante é edificar da forma correta e que seja em Cristo Jesus. A base, Cristo Jesus. Versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Versículo 12: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ele diz, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, não sei se na sua Bíblia está, na minha está, dia com letra maiúscula. Algumas Bíblias são mais fiéis nisso do que em outras. Essa aqui não está. A minha está. Por que a minha está? Porque algumas versões bíblicas se preocupam, porque entendem que esse dia não é um dia qualquer. É o dia quando o Senhor vai voltar. É o grande dia. Não, nesse dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que a nossa obra pode ser várias coisas: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E diz que todas elas um dia, com letra maiúscula, vão ser provadas pelo fogo. Eu te pergunto, o que acontece se o fogo vai no ouro? Derrete. O que mais? Não sei se você sabe, mas o ouro, para ele ser purificado, ele é colocado no fogo, porque quando você coloca o ouro no fogo, ele é refinado. Todas as impurezas queimam e sobra só o ouro puro. Então para o ouro é até melhor. Mas quando o fogo passa, o ouro continua lá. A prata, o que acontece no fogo? Uma coisa, vai derreter, vai queimar as impurezas. Mas na hora que o fogo passar, ela continua lá. Pedras preciosas, algumas nem derretem, porque é pedra. Outras, se derreter, depois vai endurecer e virar pedra de novo, porque permanece com o fogo. E o apóstolo Paulo estava dizendo que a nossa obra pode ser qualquer uma dessas coisas, mas ele fala de outras três coisas: madeira, feno e palha. Sabe que cada uma dessas coisas não é à toa que o apóstolo Paulo falou desses 6 tipos de coisas. Sabe que cada coisa dessas tem um significado na Bíblia, porque Deus às vezes usa muito para nós figuras, para representar para nós coisas, para que nós venhamos entender.
Ouro na Bíblia sempre simboliza, sabe o quê? A presença de Deus. Quando nós vemos lá no tabernáculo de Moisés, quando Deus mandou criar a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava, ela era feita de ouro puro. Então, quando nós falamos de um lugar com a presença de Deus, era ouro puro. Então, a nossa obra tem que ser edificada com ouro, presença de Deus. Não dá para edificarmos uma obra verdadeira e gloriosa se temos a presença de Deus. Eu não estou falando a presença de Deus como alguns crentes falam, não, mas Deus ele está aqui, Deus está em todos os lugares. Oh, Deus está até no inferno, então vai para o inferno então, velho. Se ele está em todos os lugares, pode ir para o inferno, ele está lá. Não é essa presença que eu estou a falar. É a presença de Deus manifesta. Quando nós vivemos num ambiente da manifestação da presença de Deus, nós podemos dizer que estamos a edificar uma obra de ouro, uma obra da presença de Deus. Vamos entender? Prata na Bíblia fala, sabe de quê? Sacrifício. No tabernáculo haviam partes do tabernáculo que eram feitas de prata, que tinham a ver com sacrifício, onde eles apresentavam sacrifícios. E para nós edificarmos uma obra verdadeira em Deus, deixa eu te falar, requer sacrifícios. É impossível nós edificarmos uma obra verdadeira sem nós passarmos por sacrifícios, sem nós perdermos coisas, sacrificarmos coisas. O Senhor Jesus foi o primeiro que deu exemplo. Ele abriu mão da vida dele, sacrificou a própria vida para a salvação de muitos. Quando nós nos dispomos a sacrificar a nossa vida por amor a outros, nós estamos a edificar uma obra gloriosa. Nós estamos a edificar ouro, prata, pedras preciosas. Sabe que as pedras preciosas, interessante que o apóstolo Paulo, sabe que naquela época as coroas, tinham as coroas de reis, mas as coroas não eram só coroas. Sabe o que elas tinham nas coroas? Pedras preciosas. E o apóstolo Paulo algumas vezes chegava para a igreja e falava assim: vocês são a joia da minha coroa. Falando para os irmãos: vocês são a joia da minha coroa. Sabe quando nós edificamos uma obra com pedras preciosas? É quando nós investimos em pessoas, quando nós salvamos pessoas. Olha, eu salvei essa pessoa, é mais uma joia na minha coroa. Nós edificamos uma obra de ouro, com a presença de Deus, de prata, de sacrifício, pedras preciosas, salvando pessoas. Como você está entendendo? São obras que um dia, quando nós formos lá na glória e elas forem provadas pelo fogo, vai manter, porque o Pedro vai estar lá falando: não, olha, o fogo passou, a presença de Deus está aí na vida dele. Ele viveu uma vida de sacrifício pelo reino de Deus, está aí a prata na vida dele. Ele alcançou pessoas para Jesus, está aí as pedras preciosas na vida dele. Mas o apóstolo Paulo ele fala de outras obras também: madeira, feno e palha. E sabe o que as três têm em comum? As três são orgânicas. Mas é interessante que as três um dia foram conectadas a uma planta, a uma raiz. Porque só vira palha depois que corta, só vira madeira depois que corta. Antes era o quê? Era uma árvore. No Salmo capítulo 1 diz assim que: bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Sabe o que é uma árvore plantada junto a ribeiro de água? Você está plantado no lugar onde você passa água e aquilo te nutre, te alimenta. Sabe o que é hoje o lugar onde flui essa água, esse rio? É na igreja. É onde nós somos alimentados e nutridos pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. E nós estamos plantados na igreja, sendo alimentados e nutridos pelo rio de Deus que passa ali na igreja. Só que tem pessoas que eles querem ser madeira sem estar plantado. Deixa eu te falar, não tem como ser árvore sem estar plantada. Árvore sem estar plantada é só um pedaço de pau. É só um pedaço de pau. Não recebe nutrientes, não recebe vida, começa a ficar seca. E depois fala assim: você é cristão? Sou cristão. Não, eu amo a Deus. Você vai na igreja? Não. É um pedaço de pau. É feno. Um dia já foi uma plantinha ali, ó, mas foi cortada, secou, virou palha, virou seco, perdeu a vida, foi desconectada da raiz.
Essa é madeira, feno e palha. Tem muitas pessoas que às vezes se dizem cristãos, creem em Deus, mas estão desconectados do corpo, estão desconectados. É interessante que Jesus, ele usou o termo, que ele disse assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Você está conectado em mim, vocês dão muito fruto. O que acontece quando você corta o ramo? É só um pedaço de pau, não é nada, é a ramasca. Quando nós estamos conectados na videira, quando nós estamos conectados na árvore, na planta, nós recebemos vida. Mas quando nós somos cortados, nós só somos um pedaço de pau. Então tem muita pessoa que aí é cristão, que um dia já esteve conectado na igreja, já esteve enxertado na planta da igreja, já esteve insertado, sabe, em Jesus ali. Porque, deixa eu te falar, tem gente que fala assim, né? Não, eu não vou na igreja, mas eu amo Jesus, eu busco Jesus na minha casa. Deixa eu te falar, isso não existe. Mesmo aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sei que alguns estão acompanhando porque não estão, porque foram viajar e estão nos acompanhar. Mas tem aqueles que acham que só isso é o suficiente. Eu te falo, não é. Você precisa estar inserido, enxertado na comunhão com a igreja, sendo parte da igreja, sendo membro da igreja. Porque senão sabe o que você é um pedaço de pau. Não recebe nutriente, não recebe a vida, não está enxertado no corpo. Quando nós estamos conectados, assim como a árvore, é um galho ali junto com o outro. A vida está fluindo entre nós, a vida que flui em você flui em mim. E por quê? Porque nós estamos conectados. E o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso, sobre uma obra que é como madeira, feno e palha. Eu te pergunto, o que acontece quando o fogo pega madeira, feno e palha? Sobra nada. Cinza. Que vem o vento. Não é esse tipo de obra. E nós temos que ter cuidado com isso, porque há certas atitudes às vezes que nós temos. Como eu estou dando esse exemplo de cristãos que não estão inseridos, enxertados na igreja, só estão se tornando o quê? Madeira, feno e palha. Estão desconectados da videira, estão desconectados do corpo, que se tornam sem vida. Não, mas eu estou conectado em Deus. Eu postei uma frase esses dias que diz o seguinte: se a igreja é o corpo de Cristo, a mesma distância que você está da igreja é a mesma distância que você está de Jesus. É a lógica geográfica. Não faz sentido. Não tem como você estar próximo da cabeça e longe do corpo. Não faz sentido nenhum. Não é à toa que Jesus disse isso. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Tem que estar comigo. Aí você fala, mas a igreja ela não é perfeita, ela é falha. É verdade. Mas ainda assim é o corpo de Cristo. Lá em Atos diz que quando o apóstolo Paulo estava a perseguir a igreja, quando ele ainda era Saulo, ele estava a perseguir a igreja. Eu te pergunto, a igreja já era perfeita? Não, mas ele estava a perseguir a igreja. E Jesus apareceu para ele, sabe o que disse? Ele não disse assim: por que você está perseguindo a minha igreja? Jesus sabe disso o quê? Porque você me persegue. Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus, porque é uma coisa só. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Quem está com a igreja, está com Jesus. Quem está longe da igreja, eu vou te falar, está longe de Jesus, porque não tem como separar. E tem pessoas que estão assim, edificando uma obra de madeira, feno e palha, se consideram cristãos, se enganando a si próprio, porque uma fé sem obras, sem resultados, sem ações, é uma fé morta, diz Tiago, e se torna um pedaço de pau. E um dia lá na glória, todas as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aí a gente vai ver o que vai sobrar. Mas olha só que interessante. Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler aqui o versículo 14. Diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento Jesus edificou, Jesus eu acrescentei, mas é isso aí. Diz assim: receberá galardão. Você sabe o que é galardão? É uma palavra não é muito habitual no nosso dia a dia. Uma recompensa, é um prêmio. Então isso é, Jesus está dizendo que um dia, segundo as nossas obras, nós vamos receber uma recompensa. Que maravilha. Olha, você fez aquilo que eu te pedi, está aqui a sua recompensa. Pai, não sei o que é. Não me pergunte o que é. A recompensa de Jesus, não sei.
fato é que receber algo de Jesus deve ser muito bom. Uma recompensa, olha, você fez o que eu pedi, você fez aquilo para qual eu te criei, olha, tá aqui. Ô irmão, se receber presente já é bom, imagina de Jesus. Mas ele disse assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, porque vai ser provada pelo fogo, esse receberá galardão. Olha a importância de nós nos preocuparmos que tipo de obra nós estamos a edificar. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, madeira, feno e palha, sofrerá ele dano. Deixa eu te falar, quem fez a obra vai sofrer dano. Mas olha que interessante disso. Mas esse mesmo será salvo. É aquilo que eu falei do livro do pastor Silvio. O cristão vencedor e o cristão não vencedor. O que é o cristão vencedor? É aquele que edifica uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. E o cristão não vencedor é o que edifica de madeira, feno e palha. Ele vai ser salvo? Vai. Mas vai sofrer dano. Jesus, ele contou várias parábolas no decorrer da sua vida. Uma dessas parábolas que ele contou foi a parábola dos talentos, onde o Senhor entregou para 3 servos seus. A um entregou 1 talento, outro entregou 2 talentos e o outro entregou 5 talentos. O que tinha 5 talentos, que talento naquela época era um dinheiro, né, era uma moeda, foi lá e multiplicou o talento, transformou em 10 talentos. O que tinha 2 correu e foi lá e multiplicou mais 2, 4 talentos. O que tinha 1 enterrou o talento, fez igual os piratas, faz um buraco e cava, guarda o dinheiro. Um dia o Senhor voltou para dar conta. Peraí, eu quero ver o que vocês fizeram com aquilo que eu deixei para vocês fazerem. Chegou o que receberam 5, Senhor, o Senhor me deu 5, está aqui outros 5. O Senhor olhou para ele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei recompensa. Chegou o que recebeu 2, Senhor, o Senhor me deu 2, eu multipliquei mais 2 em 4. O Senhor disse para ele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei recompensa. O que recebeu 1, Senhor, sabendo que o Senhor é mau, que colhe onde não semeaste, que eu escondi o teu talento com medo, tem aqui o que é teu. O Senhor disse para ele: servo mau e negligente. Ele disse assim: você poderia pelo menos ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros para eu receber com juros. E ele disse: tirai o talento dele e dê ao que tem 10. Este será lançado num lugar onde há choro e ranger de dentes. Alguns falam assim: não, isso é uma pessoa ímpia. Quem vai ser lançado num lugar que tem choro e ranger de dentes é uma pessoa ímpia. Deus nunca chama uma pessoa ímpia de servo. Ele diz servo mau e negligente. Isso é, aquele que foi chamado, recebeu a salvação, tem o seu Senhor Jesus, recebeu uma obra para ser feita e não fez. Então um dia todos nós vamos chegar diante de Deus, nesse grande dia que diz aqui esse texto. Alguns vão chegar: Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. O que é o pouco? Pouco é a nossa vida aqui, né? 70, 80, 90 anos, 100, muito, olha lá. Esse é o pouco. Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas outros vão chegar: ah, Senhor, o Senhor me salvou tudo, mas eu não fiz nada, eu fiquei na minha vida ali só, não fui à igreja, mas eu acreditava no Senhor, de vez em quando eu fazia as minhas orações, quando a coisa estava feia, eu não alcancei ninguém para o Senhor, porque, sabe, eu estava tão ocupado fazendo as minhas coisas, eu estava tão ocupado trabalhando, eu estava tão ocupado fazendo as minhas faculdades, que eu nem tive tempo de poder salvar pessoas para o Senhor, eu nem tive tempo de pregar o Evangelho para o Senhor. Olha, aquilo que o Senhor me deu está aqui, sou eu. E o Senhor vai dizer: servo mau e negligente. Algo para você fazer, um chamado, uma obra, um desígnio. Lançai-o fora. Não que ele não vai ser salvo, ele é salvo, porque ele serve. Mas como diz aqui esse texto, ele vai sofrer dano. Como diz a parábola dos talentos, ele vai ser lançado num lugar onde há choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes? Sabe, é arrependimento. Agonia, puxa, eu podia ter feito e não fiz.
Sabe, a nossa vida que nós temos aqui é extremamente curta. 70, 80, 90 anos. Ela é uma faísca, um grão comparado a uma eternidade que nós vamos viver com o Senhor. Por isso que o Senhor disse para os servos: foste fiel no pouco. O que é o pouco? Essa é a nossa vida. O que é o nós sermos fiéis nessa vida? É fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, edificar a obra que o Senhor quer que nós edificamos. Porque um dia, Senhor, olha, no pouco da vida que eu tive lá na terra, o Senhor deixou algo para eu fazer. Está aqui, ó. Eu edifiquei uma obra de ouro, eu busquei a Tua presença, eu procurei andar diariamente na Tua presença manifesta. Eu vivi uma vida de sacrifícios, sabe? Eu sacrifiquei a minha vida por amor à Sua obra. Eu salvei pessoas, eu preguei o Teu Evangelho, pessoas foram salvas através da minha pregação. E o Senhor vai dizer: olha, servo bom e fiel, você foi fiel lá no pouquinho, eu vou te colocar sobre o muito. Sabe, isso é algo glorioso, porque nós não estamos aqui nessa terra em vão. Nós estamos aqui nessa terra para edificar uma obra gloriosa na presença de Deus, uma obra de ouro, uma obra que tenha a presença de Deus manifesta. Não é a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares. Não, é de nós estarmos aqui no culto, ou estarmos na cela, a presença de Deus se manifesta. É eu estar no meu carro, no meu trabalho, a presença de Deus manifesta. Ouro. É eu viver ali uma vida de sacrifício, uma vida de, olha, eu vou me sacrificar por amor aos outros. Uma obra de prata, uma obra de pedras preciosas. Eu vou alcançar pessoas para Jesus, porque cada pessoa que eu alcançar para Jesus é uma pedrinha preciosa. É uma pedra preciosa. Senhor, está aqui mais uma pedra preciosa. Eu estou edificando uma obra com ouro, prata e pedras preciosas. Porque Deus te fala, tem coisas que para Deus não tem valor nenhum. Um dia todos nós vamos para a glória, amém? Isso, nós vamos morrer, vamos tudo estar com o Senhor. E o que nós vamos levar? Os nossos canudos da faculdade? O carro que nós compramos? A casa que nós compramos? Vê que está para morrer, compra um Ferrari, né? Com seguro, né? Que aí se morrer fica pago. Nós não vamos levar nada disso. Isso para Deus já sabe o que é? Madeira, feno e palha. Mas tem pessoas que ainda estão gastando toda a sua vida, a energia da sua vida, correndo atrás dessas coisas, correndo atrás das coisas naturais. Mas quando nós edificamos algo que é ouro, prata e pedras preciosas, um dia que nós vamos estar na glória, isso vai junto. Quando nós entrarmos nas portas da glória, as nossas obras vão nos acompanhar, falando: esse aí, ó, buscava a presença de Deus todos os dias, está cheio de ouro. Esse aí, ó, viveu uma vida de sacrifício pelo reino de Deus, está cheio de prata. Esse aí, ó, está cheio de pedra preciosa. Olha o tanto de pessoa que ele alcançou para Jesus através de pregar o Evangelho. Isso vai conosco. Deixa eu te perguntar: que tipo de obra você quer edificar para o Senhor? Uma obra de ouro, prata, pedras preciosas? Ou de madeira, feno e palha? Um dia todos nós vamos estar diante de Deus, e as nossas obras vão estar diante de Deus, e vai passar o fogo, e o fogo vai provar a qualidade das nossas obras. Por isso a nossa preocupação como cristãos, o nosso encargo deve ser: Deus, eu não quero viver para mim, eu quero viver para a Tua vontade. Eu quero viver os Teus planos, eu quero edificar a Tua obra segundo o Teu querer, porque se eu fizer a Tua vontade, eu estou edificar uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. Mas se eu correr através das minhas coisas, minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos, as coisas minhas, naturais, madeira, feno e palha, olha que o fogo vir, não vai sobrar nada. Sabe, o Senhor deseja que nós venhamos edificar uma obra gloriosa. Nós, no domingo, nós faremos a nossa festa de multiplicação. Sabe que é sinal que pessoas estão sendo alcançadas, corações estão sendo atraídos para a presença de Deus, corações estão sendo curados, restaurados, aquecidos pela presença de Deus. E nós queremos alcançar muito mais pessoas ainda. Sabe por quê? São pedras preciosas. Nós queremos a cada dia, a cada culto, buscarmos a presença de Deus. Senhor, o Senhor está aqui, queremos a Tua presença. Como nós cantamos: Senhor, eu quero mais de Ti, porque nós queremos uma obra de ouro, prata, pedras preciosas. Daqui 15 dias nós vamos dar pontapé inicial numa campanha de jejum e oração.
onde nós vamos deixar de comer para orar por pessoas que precisam ser salvas. Sabe para quê? Porque nós queremos edificar uma obra de ouro e de prata, de sacrifício, onde nós abrimos mão. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou abrir mão de comer, porque eu quero ser usado pelo Senhor para salvar pessoas. Eu quero ser usado pelo Senhor para salvar vidas. Quantos vão entender? Sabe, o desejo do nosso coração é edificar uma obra gloriosa em Deus. Não é questão de quantidade de coisas. Você vê que a questão das obras não tem a ver com quantidade delas, tem a ver com a qualidade delas. Você pode ter 1 tonelada de madeira e 10 gramas de ouro. Não é a quantidade visual, o tamanho, é a qualidade das obras. Senhor, eu quero edificar ouro, prata, pedras preciosas. Eu quero que as minhas obras sejam obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas. Amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.